atender aos compromissos e metas do município assumidos ao longo da última década. Esses que são compromissos nacionais, estadual, internacional, principalmente vinculados à resiliência e à diminuição das emissões de gases de efeito estufa. E o plano, então, a partir desse olhar, com essas ações, ele visa fortalecer a gestão pública intersetorial, mas também ele vem integrar a ação climática aos nossos processos de planejamento, de gestão, nos serviços urbanos e nos serviços ecossistêmicos. E é importante dizer que a gente trouxe dois conceitos muito importantes para dentro do plano, que foi o de justiça climática e o de saúde única. Então, o que é a justiça climática? A gente trabalhar para que toda a população, principalmente a mais vulnerável, então a gente fez esse mapeamento, para que a gente possa dar condições para que todos possam ter condições de ter uma transição de baixo carbono, de acomodações e habitação com conforto térmico, mas também que a gente possa estar preparado para os efeitos desses eventos climáticos extremos, todos. Então a gente pautou muito todas as ações vinculadas à justiça climática e à saúde única, que visa então um conceito integrador da saúde humana, da saúde animal e também da biodiversidade. E aí o que a gente quer então? Então o plano ele tem um horizonte até 2050 e a gente quer tornar Campinas uma cidade sustentável e resiliente, de um modo democrático e inclusivo, com desenvolvimento de baixo carbono e priorizando a justiça climática e socioambiental. Assim como muitos de vocês já conhecem a forma como a gente trabalha na elaboração do planejamento ambiental, aqui também a gente constituiu logo de início, acho que vai fazer um ano exatamente, em que foi instaurado um grupo técnico que envolveu mais de 40 técnicos de 14 pastas da administração direta e indireta, que a gente se reuniu em reuniões bilaterais, mas também em workshops online e presenciais, sempre com o apoio da nossa parceira, que é a WRI, que trouxe aí todo um staff também mais técnico para a elaboração do plano, e também com parceiros como a Unicamp e PT, que temos representantes hoje aqui, que nos apoiaram na parte da participação social e também na construção das análises dos riscos climáticos. Pode passar. E a leitura comunitária, então, ela se deu no primeiro momento durante a segunda Conferência de Educação Ambiental, que foi realizada em setembro, outubro do ano passado, com 150 pessoas presentes e que teve como temática justamente as mudanças climáticas. Então foi o primeiro momento de discussão mais aberta com a sociedade. 2 oficinas, uma na região da Bacia dos Amarais e outra no Inhumas, e uma consulta pública disponibilizada durante 30 dias em fevereiro desse ano, um questionário online e que a gente teve um retorno de 630 respostas. Então deu para a gente ter um panorama bem interessante e com resultados distribuídos ao longo de todo o nosso território, para a gente enxergar como as pessoas sentem de fato os efeitos das mudanças climáticas e o que é prioridade para elas em ações de mitigação e de adaptação. E também a gente teve algumas conversas com o setor industrial por meio do CIESP e da Câmara Temática do PCJ do CT Indústria. Pode passar. Então, agora a parte mais técnica da elaboração dos produtos vinculados à avaliação de risco, as tendências futuras de clima para Campinas e o nosso inventário atualizado de emissões. Vou passar para o meu colega Vitor, por gentileza, Vitor. Bom, boa noite. Vamos lá. Tentar passar um pouquinho daquilo que a gente produziu durante esse ano aqui no plano de ação climática. Pode passar. Bom, para falar um pouquinho dos riscos, a gente vai falar mais ou menos como é que foi a metodologia para chegar nos riscos de Campinas, dos riscos climáticos de Campinas. E a gente decidiu trabalhar o risco espacializado, no território de Campinas, como é que ele está concentrado, onde ele está mais alto, onde ele está mais baixo. E para isso a gente consultou algumas bibliografias, alguns planos locais de outros municípios e entendeu que essa era a melhor alternativa. Olhando aqui para esse diagrama, dá para ter uma noção que a gente dividiu as nossas informações, os nossos mapas, a gente dividiu ele em algumas classes. No caso, 3 classes. A classe de exposição, a classe de vulnerabilidade e a classe de ameaça. Aonde a junção deles teríamos o risco. Para quem não conhece muito a parte de mapa, a parte de geoprocessamento, que classifica tudo isso, essa figura aqui ela fica mais clara
A gente pegou as informações espaciais do município que tínhamos disponíveis e sobrepôs uma sobre a outra e fez, né, na matemática, o que a gente chama de soma mesmo, né, como se fosse uma soma de mapas. Mas para somar mapa, como é que a gente faz para chegar nisso aqui? Primeiro, a exposição, a gente classificou a exposição, né, o que, né, quem está exposto. Dentro dos riscos que a gente vai passar mais na frente, essa tabelinha está difícil de ler aí para quem está lá no fundo, né, mas aqui, né, eu estou marcando aqui a exposição, né? É a área urbanizada de Campinas. A área urbanizada de Campinas, não o perímetro urbano, a área que efetivamente está urbanizada. Como a gente fez isso? Com base no mapa Biomas, é um mapa que a gente tem acesso, disponível, livre grátis, de 2022, que é o que a gente tinha disponível. Dentro da vulnerabilidade, a gente usou para todos os mapas. Para todos os mapas, a vulnerabilidade, esse foi um parâmetro mantido. O IPVS. O IPVS é Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. O IPVS, infelizmente, quando a gente estava fazendo, ainda é a realidade, o IBGE ainda não divulgou os dados sociais. Então, o IPVS, ele traz o retrato de Campinas para 2010, infelizmente, né, a gente está com o censo atrasado. O retrato, embora, né, seja de 2010, ainda ele reflete uma realidade de Campinas, né? Tem as defasagens dele, mas ainda ele tem essa reflexão. Na exposição a gente tem algumas mudanças em alguns mapas, mas aí a gente vai explicando um a um já já. E na ameaça, o que seria a ameaça? É o risco climático, não o risco, né? Mas o que ameaça no clima, né? Qual é a variável climática que a gente está olhando, né? Dentro da ameaça. Nesse exemplo aqui, eu estou trabalhando com a inundação. Campinas tem alguns mapas, né, de suscetibilidade à inundação, que está classificado em alta, média e baixa. E a gente foi lá e ranqueou elas, né? Alta deu uma nota, média outra nota e baixa outra nota. E aqui, né, não sei se o pessoal do IPT já está aí, também trabalhamos com uma modelagem climática, né, que é hidrológica, na verdade, né, o IPT trouxe para a gente. Ele regionalizou alguns pedaços de Campinas a precipitação. Então, olhando ali para os meses que a gente tinha maiores volumes de precipitação, no caso, dezembro e janeiro, a gente também colocou no grau de ameaça e gerou esse quadro aqui com números e fez uma soma e chegou no mapa de risco. Qual o risco? O risco de inundação, né? Eu trouxe esse exemplo para detalhar, porque eu acredito, né, com a situação que a gente está vivendo, né, na mídia, eu achei que ficou mais fácil, mais didático a gente avançar. Mais um. Bom, a gente classificou, fez 5 riscos de inundação, epidemia, a gente considerou a dengue, ondas de calor, estiagem e deslizamento de terra. Dentro desses 5 riscos, a gente faz uma análise qualitativa, dividindo em 5 classes, de muito baixo a muito alto. Muito baixo é o azul claro, baixo verde, amarelo, laranja e vermelho, para o muito alto, um vermelho, né? Então acho que segue a mesma linha em todos os mapas. Eu sei que não dá para ver no detalhe, mas quem teve acesso ao documento, você tem uma boa resolução espacial, então você consegue enxergar muito bem alguns pontos de Campinas críticos, né? E aqui eu vou dar alguns exemplos de inundação. Você não consegue ver aqui, mas a norte-sul ficou bem marcada, né? Uma região que a gente tem problema, região de São Domingos, a região do Satélite Íris, Jardim Conceição, ali próximo a Souza, não sei se vocês conhecem, alguns núcleos urbanos conhecidos, né? Ociel, Monte Cristo, ficaram em destaque. E mais a mancha urbana, né? Que você vê em amarelinho, toda a mancha urbana também ficou num risco alto. E aí você tem um detalhamento maior, dando um zoom no mapa que a gente não vai conseguir ver isso. Bom, de dengue. Esse o risco de dengue, a gente trabalhou muito com a saúde. Eles trouxeram, né, os últimos 5 anos de dados que eles tinham. A gente associou com a densidade demográfica. Lá na exposição que a gente estava falando da população urbana, o que a gente fez? Trabalhei com densidade demográfica, mais o risco da dengue, mais a vulnerabilidade social. E a gente chegou nesse mapa aqui, né, mostrando alguns pontos de Campinas que chamam a atenção, né? Eu vou fazer alguns destaques, o núcleo ali, o Ociel, o Monte Cristo, Satélite Íris ficou bem marcado também, a região aqui da Nova Aparecida ficou bem marcado,
são alguns pontos que nos chamaram a atenção. Onda de calor. Esse foi um desafio, né, porque, embora a gente tenha uma bibliografia, a disponibilidade de dados não é tão fácil, mas a gente fez o seguinte, se eu não me engano, 16 de novembro de 2023, a gente teve o início de uma onda de calor, eu não lembro a data certinha, a gente compilou esse mapa de temperatura e trouxe para dentro de Campinas. Esse mapa é interessante não só pelo risco alto, né, mas para analisar ele, essa região aqui, norte é a região da APA Campinas. É uma região que você tem uma grande densidade de vegetação, a permeabilidade do solo é alta, você tem o fator relevo, que é um fator importante do clima, né? A média dessa área aqui é 100 metros mais alta que o resto de Campinas, né? Então é um fator que interfere no clima, mas você vê que ela, com todas as condições, ela ficou com um grau de risco de onda de calor menor, ela é suavizada, né, pelas suas características. E toda a malha urbana de Campinas praticamente ficou, né, num risco alto e com muitos pontos em vermelho, que são áreas mais críticas. Um dos destaques maiores para os núcleos urbanos, pelaquela questão que a gente já falou da vulnerabilidade social, que estava bem acrescentada nos nossos mapas. Então ele ficou bem característico aqui. Mas a mancha urbana, sim, né, ela tem um grande destaque. De estiagem. Esse também foi um mapa um pouco difícil, mas quando você está fazendo esse mapa e pensando nele, você tem que lembrar para 2014. 2014 foi um período de estiagem, né? Qualquer um que puxar na lembrança vai lembrar que a gente teve, né, falta da água potável, né, em Campinas. Teve uma, não só em Campinas, como o estado de São Paulo inteiro, o sistema cantareiro, né, teve as suas dificuldades. Então, quando a gente estava fazendo esse mapa, a gente tentou pensar na estiagem afetando tudo e todos, né? Então, a gente pegou e não usou só a exposição da população urbana, a gente classificou também o uso do solo no geral, né? Então, tem aqui os plantios de cultura temporária, cultura permanente, vegetação, área urbana, e aí dá esse mapa, na média, né, está quase Campinas inteira classificada em médio e alguns pontos com risco baixo, e a vulnerabilidade também atuando muito forte aqui e preenchendo os núcleos residenciais aqui, Satélite de Novo, Osiel e São Domingos, a região aqui mais próxima ao aeroporto, bem marcada. E por último, né, eu estou me alongando, deslizamento de terra. Esse, se você olhar, a média está embaixo, né? Quase tudo concentrado embaixo do deslizamento, um pouco destaque para o médio, mas não é desprezível, né? Tem um zoom maior de mapa, você enxerga alguns pontos de risco de deslizamento, mas eles também estão associados à ocupação desordenada, né? Uma ocupação que o Estado não teve controle, então, mas são alguns núcleos já destacados, já de conhecimento da Defesa Civil, né? O Cícero estava aqui, são áreas que a gente já tem conhecimento. Vamos avançar. E por último, o que a gente fez? Pegou esses 5 riscos e somou esses 5 riscos para ter um risco geral, né, que a gente batizou aí de multirrisco. E esse multirrisco agora já não é estilo clássico, mas uma classe corrente de muito baixo e muito alto. Você tem algumas marcas, né? Então aqui, né, olha, a Lagoa do Taquaral, bem marcada, Fazenda do Exército, né, são algumas regiões de Campinas muito fáceis de identificar, Mata Santa Genebra, né, e os núcleos, né, São Domingos, Satélite Íris, São Marcos, Jardim Conceição, né, um vermelhinho aqui devagarzinho, bem simples. São Marcos também, se não me engano, é o núcleo aqui. É isso, Nova Aparecida. Pode avançar. Junto com o WRI, a gente também conseguiu, né, recebeu aí um produto deles, que é uma probabilidade estatística para 2050, né, como que se comportaria o clima de Campinas, né, e o material ele vem, né, na linha do que os estudos gerais globais já trazem, o zoneamento ecológico econômico do Estado também já traz. Olhando essas duas aqui, temperatura. O que você tem? Temperaturas mais altas, probabilidade de temperaturas mais altas, e probabilidade de temperaturas mínimas também mais alta.
Você juntar isso aqui, você chega no conceito de onda de calor, né? Se você, esses períodos que a gente viveu o ano passado, 2 ou 3 ondas de calor, semanas, essa semana, no outono, né, que a gente está vivendo uma semana de onda de calor, o que tem de diferente das mínimas? As mínimas são elevadas. Então você não tem aquele refresco durante o dia. De manhã já está quente, à noite ainda está quente, durante o dia está pegando fogo. Então, resumidamente, né, a gente tem isso, né, de previsão aí para 2050. Volume de precipitação, os dados trouxeram um leve aumento aí de aproximadamente 10% no período hidrológico de maior intensidade de dezembro a março. E eventos de estiagem não aumentaram em número, mas eles ficam mais longos, mais prolongados, né? Pode avançar. Bom, agora falando mais um pouquinho do produto técnico que a gente desenvolveu também, que é o inventário de gás de efeito estufa. Né? 2016 a gente já tinha, era um dado já público nosso, e a gente trabalhou no 19, 20 e 21. Olhando, né, para esses dados, a gente tem uma concentração maior de emissão dentro dos transportes, que vai de 70% a 60%. Nesses transportes, você pode olhar para o transporte rodoviário e o transporte aéreo. O transporte aéreo ocupa 50% dessa porcentagem aqui de 60%. Então, o aeroporto de Viracopos, Amarais, aqui, eles têm um impacto, né, nesse relatório nosso aqui, quase de 50% em cima desses montantes de transporte. A parte de energia estacionária, que você vê ocupando na faixa de 20%, é a energia elétrica, né, a energia que a gente usa em casas e tomada, mais o gás natural ou o botijão, né, que você usa, o GLP, entra nessa conta. Os cinza aqui, resíduos. Para Campinas, resíduos, você tem que olhar o saneamento, tratamento de esgoto, mais o que a gente leva, né, para Paulínia, né, o aterro. Então, entra nessa conta. Essa diferença de 7% em 2016 com os demais é porque houve uma mudança de metodologia, né, entre 16 e 19, 20 e 21. Mas não é mudança na forma de calcular. É que como o 2016 foi calculado para a região metropolitana como um todo, essa conta entrou para Paulínia, né? E aí Campinas ficou sem, mas olhando só para Campinas, essa conta é nossa. E por último, né, a FOLU, que reflete o uso do solo, representa aí aproximadamente 1%. Em Campinas não é um grande impacto aí. Pode avançar. E para finalizar aqui, né, já em muito tempo, temos os cenários de emissão. Os cenários de emissão, que foi também um trabalho que a gente fez, olhando, tá, como é que vai ficar a emissão para Campinas para 2050? 2050, a gente tem a linha azul, se nada for feito, se continuar na tendência atual, a gente tem uma linha aqui exponencial de crescimento até 6 milhões de toneladas. A linha vermelha, já passando um pouquinho mais rápido aqui, seria a Política Municipal de Enfrentamento de Mudanças Climáticas, uma legislação que a gente já tem publicado desde 2020, e se você aplicar as metas dela, você teria essa linha constante. Mas não é que é constante, tá, gente? É que o crescimento econômico, o crescimento da população faz isso acontecer. Se você trabalha em metas de redução, você mantém ela constante, tá? Então é importante entender isso. A linha amarela é o cenário que a gente chamou de mitigação, ela está mais descrita aqui, nesse quadro, onde aqueles setores que eu expliquei, você consegue analisar aqui energia estacionária, transporte, resíduo e o geral, você vê a redução, né, de metas que estamos pensando, com base nos programas que a gente tem, né, desenvolvido aqui no PLAC. Então, 2025, 2030, 2040, 2050. E a linha verde é a linha que a gente chamou de ambicioso. Qual a diferença da linha verde com a linha amarela? A diferença do ambicioso são os acordos climáticos que Campinas assinou, o Estado assinou, né, que a União tem, e se você tiver que acompanhar esses acordos que estão afirmados, deveríamos, né, seguir aí essa linha verde. A linha amarela tem já um cálculo nosso em cima das ações que estamos propondo para conseguir atingir aproximadamente 73% de redução. Bom, me alonguei um pouco, vou chamar aqui o Gabriel para continuar a nova fase. Boa noite a todos. Bom, sou Gabriel Neves, sou engenheiro ambiental, também da Seclimas.
e vou tentar passar rapidamente, né, como exemplos, tentar traduzir o daqui para frente, né, um roteiro das ações necessárias para que a gente se torne uma cidade mais adaptável aos eventos extremos, considerando os riscos apontados pelo Vitor, e também reduza a quantidade de emissões de gases de efeito estufa, que também é apontado aqui no inventário apresentado pelo Vitor. Eu gostaria de lembrar também que ainda não foi falado, a gente está transmitindo essa audiência pelo YouTube da Secretaria, aqui do lado, e todo esse resumo que a gente está falando aqui, ele faz parte de uma série de documentos, se eu não me engano são 7 documentos, o 7º é o relatório final, que todos eles estão disponibilizados no site da Secretaria, disponível para todo mundo. Bom, com base tanto nesse todo esse diagnóstico quanto a consulta popular, da participação popular, a gente traz que 3 principais temáticas que foram apontadas como demandadas pela sociedade civil. Então a gente traz aqui mitigação, exemplos como necessidade de tratamento de esgoto, ampliação das áreas verdes, melhoria da coleta de resíduos, questão dos ônibus elétricos, né, já citado aqui na mesa de abertura, ampliação das ciclovias. Na questão, outra temática, educação ambiental, necessidade de ações mais vinculadas às escolas públicas e privadas da cidade, e também trazer a sociedade civil organizada e principalmente que essa educação ambiental seja regionalizada, local, junto com a sociedade civil. E por fim, uma temática de adaptação e resiliência. Então, como exemplos, a gente tem conter inundações, restabelecer a normalidade em até 24 horas, alertas precoces, né, citados aqui também pelo secretário, exemplificando as ações da Defesa Civil, e entre outros. Pode passar. Para tudo isso, a gente dividiu todo esse roteiro de ação em 5 eixos estratégicos, que o secretário já citou. Eles resumem em 20 ações e 96 subações. Então a gente tem o eixo 1, energia renovável, confiável e edificações resilientes para todos. Eixo 2, saneamento básico resiliente. 3, mobilidade urbana e sistemas sustentáveis de transporte. Eixo 4, desenvolvimento urbano e rural, inteligente em relação ao clima. E por fim, eixo 5, educação resiliente e integração climática. Para quem for acessar esses documentos, a figura de cada ação é essa. Então a gente tem aqui, para explicar, o número do eixo, o nome, o número da ação e o tema da ação, né? Sempre com uma ou algumas instituições líderes e as instituições parceiras que são envolvidas nas ações e subações dessa parte. Aí a gente tenta traduzir isso entre baixo, médio e alto, o potencial de redução de emissões, como eu falei, de emissões de gases de efeito estufa, e o potencial de construção de resiliência. Aqui a gente já começa a apontar as possíveis fontes de financiamento, que eu vou deixar para que a Angela vai apresentar mais para frente. O alinhamento aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então trazer esse link com as metas globais. E cada uma das subações, onde elas têm o seu item, o nome, o órgão, a secretaria, a instituição líder, indicadores, as metas, que são sempre de 2032, 40 e 2050, e os critérios atendidos. Então, a gente traz 4 grandes critérios, que é demanda da comunidade, principalmente vindos, né, da consulta popular, justiça climática, saúde única e se a ação já está em andamento, ela já existe ou ainda não. Então, o primeiro eixo de energia, a gente tem, pela participação popular, né, é o 4º eixo indicado como prioritário, cerca de 17 instituições envolvidas, né, nas suas ações e subações. Principalmente, quase metade das subações está envolvendo justiça climática, e eles preconizam realizar a transição para uma rede de eletricidade limpa e confiável, realizar programa para habitação de interesse social resiliente às mudanças climáticas e aumentar a eficiência energética e energia renovável em prédios. Aí eu trago 2 subações como exemplos. Como o secretário Rogério já disse, na salinha aqui do lado, todas elas estão impressas,
tá meio pequeno, mas dá para enxergar, e no site também está disponível. Então a gente tem substituído os pontos de iluminação pública para lâmpadas com tecnologia LED. Essa é uma ação em andamento, a PPP, parceria público-privada, da iluminação pública, ela já está em andamento, preconiza a ideia de até 2025 toda a iluminação pública ser com a tecnologia LED, e até o momento foram 140 mil postes já trocados, com 63% de redução de consumo de energia. Isso resulta na redução da emissão da cidade e uma redução de gasto atual de mensal de 4 milhões para 1,5 milhão de reais. E outro exemplo é aumentar a utilização de energia fotovoltaica nos prédios municipais, prédios públicos e equipamentos públicos comunitários. Um exemplo disso é o Hospital Verde. Então, 6 unidades da rede Mário Gatti já possuem LED, iluminação com tecnologia LED e geração de energia fotovoltaica. Isso também reduz tanto o consumo de energia, cerca de 70%, quanto evitar o gasto de 4,5 milhões de reais nesse período que já foi mudado. Pode passar. O eixo 2 de saneamento são mais ou menos 20 secretarias e autarquias, instituições envolvidas. É o segundo eixo indicado como mais prioritário. Então, a gente tem aqui que as subações, elas envolvem ações em andamento, principalmente demanda da comunidade, e preconiza reduzir a quantidade de resíduos sólidos destinados ao aterro sanitário, aumentar a eficiência do serviço de limpeza urbana com foco na redução de pontos de enchentes, ampliar a segurança hídrica do município e assegurar serviços de abastecimento de água e saneamento básico para todos os residentes e mitigar os pontos críticos de alagamentos e inundações. Aí, 3 exemplos aqui, a gente tem o programa da Sanasa, programa Campinas 2030, obras para ampliar a resiliência e segurança hídrica. Então, é um programa existente, uma ação em andamento. Um exemplo disso foram já os mais de 20 reservatórios já implantados, que garantem uma maior reservação de 54 milhões de litros d'água, o que garante um abastecimento, um consumo de 20 horas em caso de interrupção da capacitação. Então, é o que a gente está falando de algum evento, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, tentar ser resiliente a isso. Implantar o projeto de macrodrenagem da bacia do Anhumas é um projeto financiado pelo BNDES, praticamente para assinatura do contrato. A gente tem obras de engenharia para contenção das enchentes e implantação de parques lineares, que já passo para outra ação, que é implantar parques lineares como garantia do aumento da permeabilidade de áreas alagáveis. Então é um projeto de mais de 500 milhões de reais. O primeiro reservatório já está em andamento da licitação, no valor de mais de 200 milhões de reais. Está incluso 3 parques lineares nesse projeto dentro da bacia do Anhumas. Trazendo para a subação de parques lineares, a gente tem esses 3. Estamos usando o Fundo Ambiental Municipal para a elaboração de projetos básicos de 6 parques lineares, e a gente já tem um projeto básico em parceria com uma ONG internacional chamada GIZ, além de ações em andamento que a gente, através de compensações ambientais e ajustamento de conduta para a implantação desses parques lineares, e em áreas privadas, cerca de 30 pequenos trechos de parques lineares incidentes em novos loteamentos, em andamento sua implementação dentro do processo de parcelamento do solo. O terceiro eixo de mobilidade são quase 30 instituições envolvidas. É o terceiro mais prioritário, indicado pela população, então ele está bem vinculado com justiça climática e saúde única, e preconiza qualificar e integrar o sistema de transporte público para atrair mais usuários, promover a criação e expansão de redes de caminhabilidade e acessibilidade, expandir a rede ferroviária integrando-a ao transporte e com a infraestrutura verde, e estimular a transição para modos de transporte de baixo carbono. 3 exemplos a gente traz, tanto o diagnosticar e promover na reestruturação do sistema de transporte público municipal a integração com o transporte metropolitano e o trem intercidades. Então é tentar ser mais atrativo o transporte público para que ele se torne mais atrativo do que o transporte individual.
promover a descarbonização da frota municipal, incluindo a transição da frota terceirizada, é aquela ação transformar pelo exemplo, então trazer responsabilidade para o poder público, e um exemplo é a frota da Sanasa, 99% da frota da Sanasa que utiliza etanol e já evitou mais de 3 mil toneladas de CO2 por causa dessa substituição da gasolina para o etanol. E promover a transição da frota de transporte público para zero emissão. O presidente Vinícius já citou aqui o anúncio do prefeito em relação à compra de ônibus elétricos. Eixo 4, desenvolvimento urbano e rural inteligente em relação ao clima. Também são cerca de 20 instituições, é um dos mais indicados pela população, o eixo. Também vinculados bastante à saúde única, também ações de andamento de justiça climática. E aí temos incorporar soluções baseadas na natureza ao planejamento municipal e fomentar a bioeconomia visando a conservação da biodiversidade local, integrar a capacitação, a adaptação climática e a redução do risco de desastres na regularização fundiária e no planejamento urbano da cidade, preparar espaços públicos para o calor extremo e para demais riscos climáticos, preparar o desenvolvimento compacto e orientado ao transporte para melhorar o acesso a serviços e incentivar sistemas alimentares seguros e saudáveis. E aí a gente traz, pode passar, dois principais exemplos, o programa de restauração ecológica, né, na recuperação das áreas de preservação permanente, de nascentes e estratégicas dos planos ambientais, e dos corredores ecológicos propostos pelo programa Reconecta RMC de região metropolitana de Campinas, e assegurar a manutenção da vegetação nativa existente. Aqui é uma ação em andamento, envolvendo as 4 principais secretarias e autarquias, Sanasa, Seclimas, Fundação José Pedro de Oliveira e Serviço Público. Nos últimos 3 anos a gente plantou em média 120 mil mudas. E criar um banco de áreas para implantação de hortas comunitárias e agricultura urbana a partir de editais e de um programa de incentivos com assessoria técnica e aporte de recursos. Daqui a gente tem 2 principais programas, o programa Campinas Solidária e Sustentável, não se confunde, que já tem como pré-cadastro 90 hortas, e o programa Projeto Hortas e Pomares nas escolas, que já são 100 escolas atendidas. E por último, pode passar. Por último, o eixo 5, Educação, Resiliência e Integração Climática, é também um dos mais indicados pela população, mais de 25, 26 parceiros, instituições envolvidas. Ele, basicamente, quase metade de todas as subações, alguma dos critérios estão envolvidos, e preconiza fornecer assistência e prevenir doenças ligadas a riscos climáticos identificados, realizar e apoiar ações de educação climática, intensificar a prevenção, a gestão e a resiliência a riscos e desastres climáticos, e elaborar programas de compensação das emissões de gases de efeito estufa no município. Aí são dois exemplos de subações, que é prestar assistência e orientar a população sobre doenças e agravos na saúde potencializados pelas mudanças climáticas. Acho que os mutirões